Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã para mais um bate-papo do nosso Despertar Consciente. Oi, Noemi. Deixa eu ver quem já está comigo aqui ao vivo. Quem está comigo ao vivo, por gentileza, dá um feedback. Como é que está o áudio? Como é que está a imagem? Se estão conseguindo me ouvir? Noemi dizendo bom dia. Bom dia, Noemi. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo vocês também que estão me assistindo aqui também na gravação. Esses encontros são atemporais, então seja você que está aqui me acompanhando ao vivo ou você que está aqui também na gravação. É a Noemi dizendo aqui que o áudio está legal. Boa, então eu gosto sempre de ter um feedback com vocês aqui para não ter nenhum problema. De vez em quando dá algum ajuste, mas está fluindo legal. Enquanto o pessoal vai chegando, recadinho rapidinho, tá? Você que caiu de paraquedas aqui, Despertar Consciente, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, estou aqui ao vivo, batendo papo com vocês, trazendo temas que acredito ter relevância para você ter uma vida mais leve, ter uma compreensão no meio no qual você está inserido, o que está por trás da natureza das suas escolhas e, consequentemente, impactando os seus resultados, tá? Essa é a proposta aqui do Despertar Consciente. E uma vez por mês, eu estou disponibilizando aulas gratuitas e ao vivo pelo Google Meet, que é uma forma onde eu consigo interagir melhor com vocês, onde eu consigo tirar dúvida, fazer alguma análise de alguma questão pessoal que você gostaria que eu fizesse. E quem não conhece a metodologia HQI, a ferramenta prática que eu utilizo para trabalhar tanto as minhas questões pessoais, como também dos alunos e clientes que eu tenho a oportunidade de conduzir. E esses encontros gratuitos, também eu ensino a técnica para quem não conhece. Tá? Esses encontros não ficam gravados, então é importante participar ao vivo. Então esse é o formato que eu venho desenvolvendo o trabalho aqui, porque não adianta eu apenas trazer conteúdo técnico e teórico aqui nesses encontros, sendo que você não tem uma ferramenta prática para poder transformar tudo isso em resultado prático no seu dia a dia. Né? Não adianta eu vir aqui te explicar que um trauma do passado influencia tal coisa. Beleza, Henrique, entendi. E aí como é que eu vou resolver esse trauma? Tá? A ferramenta que eu utilizo, HQI. Quem já conhece pode usar todo o conhecimento que eu venho trazendo aqui nos encontros para facilitar a sua prática. Quem tem uma outra metodologia, uma outra técnica, pode integrar o conhecimento a essa prática também. E quem não conhece, não tem nenhuma, tem a oportunidade de participar desses encontros gratuitos e aprender a ferramenta para poder praticar também no dia a dia. Tá? Terapia não é a única forma que se resolve. Se você conseguir absorver todo o conteúdo que eu venho trazendo aqui no Despertar Consciente e transformar isso em escolhas diferentes, porque escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes, né? E toda vez que você faz uma escolha diferente e consciente, você muda e transforma a sua realidade. Então, se você já conseguir colocar isso em prática, você já transforma em resultado. Né? Se você tiver alguma dificuldade e é natural que em algum momento esbarre em uma questão de algum trauma do passado, aí é o bônus da terapia, né? A terapia é a ferramenta para que você consiga passar por isso de uma forma mais leve. E aí, quem não conhece nenhuma ferramenta terapêutica ou que já conhece, gostaria de introduzir mais alguma, a que eu indico é a HQI, que eu uso tanto para resolver minhas questões pessoais, como também dos alunos e clientes que eu tenho oportunidade em conduzir. Tá? Então, todo mês, normalmente eu faço essas aulas gratuitas pelo Google Meet e ao vivo, sempre no último final de semana do mês. Então eu busco sempre colocar um horário ali na minha agenda na última semana. E o desse mês de agosto está marcado então para o dia 24, tá? Dia 24 de agosto, próxima segunda-feira. Então são 2 encontros, tá? Henrique, onde é que eu vou acessar o link para poder participar? Eu tenho 2 grupos de WhatsApp. Um para alunos e clientes, que é o grupo da família HQI. Então, quem já passou por atendimento individual comigo ou por curso, tem o grupo exclusivo para clientes e alunos. Tá?
E tem o grupo VIP. O grupo VIP é aberto a todos os públicos. Então você que me segue em alguma rede social minha, não passou por atendimento, não passou por curso, não é meu aluno, não é meu cliente, você também tem a oportunidade de participar dos encontros, tá? E aí eu tenho esse grupo VIP. É um grupo tranquilo, tá? Quem quiser participar, eu deixo periodicamente aqui nos meus stories o link para você entrar. Pode compartilhar o link com alguém, com algum conhecido que tem interesse, queira participar também. O grupo é bem tranquilo, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, ele é até fechado. Ali eu apenas divulgo a minha agenda, a gravação das aulas e o link quando tem aula gratuita, ok? Se você está assistindo essa gravação depois deste encontro do dia 24 de agosto, acompanhe as minhas postagens ou entre lá no grupo para você acompanhar a agenda para conseguir participar do próximo encontro. Então, na segunda-feira vai ter 2 encontros, tá? Um do grupo da família HQI e um do grupo VIP. Se você é meu aluno e meu cliente e não está no grupo da família HQI também, me avise, tá? Para eu colocar você lá. E se você é um meu seguidor e gostaria de entrar no grupo VIP, é só entrar em contato também ou acompanhar meus stories que eu sempre deixo o link de vez em quando lá. Então, na segunda-feira, 24 de agosto, às 19 horas, tem o encontro da família HQI. O link vai ser disponibilizado lá no grupo da família HQI. E às 20 horas, logo em seguida, vamos ter então um encontro do grupo VIP, ou aberto ao público, e eu vou disponibilizar o link lá dentro do grupo VIP também, ok? Então, se você quer interagir melhor comigo, tirar sua dúvida, participar, trazer uma questão pessoal para fazer uma análise onde eu possa te conduzir e te ajudar melhor, então a oportunidade desses encontros. Eles não ficam gravados, tá, pessoal? Henrique, eu não vou conseguir participar, vai ter gravação? Não tem gravação esses encontros, até para preservar quem quiser trazer uma questão pessoal para ser analisada e discutida ali no encontro, tá? Então, por isso que eu não deixo esses encontros gravados e fico à disposição de vocês ali para explorar o assunto que vocês trouxerem, a queixa, fazer análise, é o momento onde eu estou à disposição de vocês. Então, marcado aqui os nossos encontros. Quem é da família HQI pode participar dos dois, tá? Da família HQI às 19 é só continuar na sala e participar dos 2 encontros. E você, se é meu seguidor, às 20 horas eu deixo o link lá no grupo VIP. Beleza? Combinado? Então, recado dado. Vamos aqui para o nosso encontro de hoje. Bom, tema de hoje, do Despertar Consciente. Por falar em tirar dúvidas, se você que é meu seguidor e quiser participar comigo de uma live ao vivo também, tiver alguma questão, fazer perguntas aqui ao vivo, quiser participar, tem essa oportunidade aqui também, está aberta essa disponibilidade. Eu gosto muito de interagir com vocês, porque o conteúdo ele é muito claro aqui na minha cabeça. Eu sempre estruturo os nossos encontros aqui como aula também. Só que o assunto está claro na minha cabeça, então eu gosto muito de interagir com vocês, de pegar perguntas, de entender a dificuldade ou a dúvida de vocês, que aí eu consigo entrar em questões aqui que possa ser a demanda de vocês e explorar por um outro ângulo. Alguns dos Despertar Consciente aqui, onde vocês participaram mais ativamente aqui no chat, fazendo perguntas, são encontros onde fluiu muito bem também, então por isso que eu gosto sempre de estimular. Se você está assistindo aqui a gravação, pode deixar seu comentário, a sua dúvida também nos comentários, que eu vou respondendo, ou pode virar até tema do próximo Despertar Consciente. Ou se quiser participar ao vivo comigo, só me mandar uma mensagem, me avisar que eu trago você para bater um papo comigo aqui ao vivo. Vai ser um prazer interagir com você também, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar então sobre as emoções adoecem, né? Então qual que é essa relação da doença com o corpo físico? Eu já abordei esse tema aqui outras vezes, mas periodicamente eu gosto de revisar aqui para trazer por um ângulo diferente ou para reforçar o conteúdo para quem assistiu das outras vezes e quem não assistiu, e é novidade para poder também seguir, ter esse entendimento, tá? Por quê? Henrique, então se é emocional eu vou ter que abandonar algum tratamento? Não, tá? O tratamento você está tratando do seu corpo físico e é importante você manter e continuar cuidando da sua integridade física, do seu corpo ali. Se você adoeceu, então existe o tratamento para isso, tá? E o emocional é o que antecede o problema no físico. Então aqui vocês vão poder trabalhar nesses 2 níveis. Se você cuida só do seu corpo físico, mas não cuida da sua consciência que te adoeceu, o médico vai cuidar do seu corpo físico, você vai
ter uma cura e daí a pouco você está doente de novo, né? E se tiver muito complicado, atrapalha até o processo físico também. Então a proposta sempre defendo a integração, onde você vai integrar todo o conteúdo. Então é importante trazer essa observação, senão as pessoas falam assim, mas então se é a consciência eu não preciso fazer mais nada, né? Lembre-se que você está numa realidade física. Se você vive apenas no mundo da sua consciência, você deixa de fazer o que é necessário na sua realidade física. Isso vale tanto para a doença, para a saúde física, como também para outras questões. Muitas das vezes as pessoas, da mesma forma que a pessoa se perde no físico, na realidade material, tridimensional, e não cuida do seu mundo interior e gera um desequilíbrio, a pessoa que está focada somente no mundo interior e não faz o que precisa ser feito na realidade física, também está sujeita a desequilíbrio. Tá? Então, é você entender que são todos os níveis que é importante você estar atuando, trabalhando e fazendo a sua parte. Tá? Então vamos lá. Vamos falar então sobre essa conexão aí das emoções com a saúde física, tá? A Melissa está dando aqui bom dia. Bom dia, Melissa, seja bem-vinda também, que é o nosso encontro. Vamos lá. Como que as doenças são impactadas pelas emoções, tá? Eu ouso dizer que todas as doenças, tá? Você pode não concordar, mas essa é a visão que eu busco trazer. Eu vivencio isso todo dia e trabalho com isso, então você tem o direito de discordar, mas eu ouso dizer que todas as doenças são embasadas por informações em desequilíbrio na sua consciência, não necessariamente somente as informações emocionais. Hoje eu vou explorar esse lado, tá? Então existe a informação hereditária, existe os padrões mentais que a sua observação influencia no seu corpo físico também. Tudo isso são informações na sua consciência que geram uma consequência, tá, no corpo físico. Essas consequências podem ser consequências positivas, como também podem ser consequências negativas. No caso aqui, as negativas que estou buscando trazer são as doenças. Então são as informações mentais, como as hereditariedades que vocês receberam, como uma predisposição, ela sozinha por si só dificilmente te adoece, mas não podemos deixar de incluir ela no cálculo, né, que gera uma consequência de uma doença. Nós temos aqui os padrões mentais, que o que você acredita também te coloca em condições de agir para que isso se materialize, e como também na cocriação dessa parte física do seu corpo. Tá? Também tem essa parte, mas aqui só estou colocando para você não achar que é só as emoções que te adoecem. Tá? As emoções é o tema de hoje, mas existem essas outras informações que também estão na sua consciência e que influenciam o resultado. Hoje eu vou explorar o lado emocional. Eu vou fazer esse caminho das emoções para vocês entenderem essa conexão, ok? Então vamos lá. O que são as emoções? As emoções nada mais é do que uma bioquímica que o seu cérebro vai fazer e que vai despertar uma sensação no seu corpo físico. Então quando falamos em emoções e doença, então normalmente a pessoa no primeiro impacto é ficar de cabelo em pé, né? Fala assim, nossa, então eu não posso sentir mais nada que eu vou adoecer? Não tem problema nenhum você sentir, até porque você vem com essa função de fábrica e todas as emoções elas existem com um propósito e uma finalidade, ok? Então cada emoção tem a sua utilidade, não tem problema nenhum você sentir. O problema é quando você vicia emocionalmente. O ser humano aprendeu a desenvolver um péssimo hábito de viciar emocionalmente. E quando você vicia emocionalmente, seja em medo, seja em prazer, seja em apego, seja em dependência, seja em culpa, seja em rejeição, seja em carência, isso tudo vai influenciar na sua estrutura celular. E, consequentemente, isso vai acabar te adoecendo. Então não tem problema nenhum você sentir. O problema é quando você vicia emocionalmente e armazena essas informações na sua consciência. Então armazenar na consciência te vicia emocionalmente e isso vai, a longo prazo, gerando doenças e somatizações, ok? Uma analogia que eu costumo utilizar nas minhas aulas é de um telefone. Não tem problema nenhum você tirar uma foto, não tem problema nenhum você salvar você baixar ali um arquivo, um comprovante de um pagamento. Agora experimenta armazenar isso a longo prazo no seu aparelho. A longo prazo, o que vai acontecer?
ele vai sobrecarregar o sistema e o aparelho físico vai apresentar defeito. Ele vai sobrecarregar, vai ficar lento, vai começar a esquentar. Então ele vai apresentar um defeito físico, porque no sistema tem um acúmulo de arquivos sobrecarregando o sistema. Ele vai ter que processar tanta informação ali que o aparelho físico vai apresentar um defeito. E isso acontece com o nosso corpo físico. Nós somos máquinas biológicas. Então, à medida que você vai armazenando informações na sua consciência, eu costumo trazer aqui uma frase no trabalho: toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Esses dilemas não resolvidos, que são os episódios que você vai vivenciando ao longo da sua experiência, lá desde a infância, cada vez que você passa por uma situação e você não elaborou essa situação, a sua consciência ela vai fragmentar suas personalidades. E ali você vai cair em dilemas. Estes dilemas vão ficar aprisionados em emoções distintas. Tá? Então um lado pode se culpar pela mesma situação que vivenciou e se sentiu injustiçado. A mesma situação que teve muito medo, talvez teve um ganho secundário ali que gerou um prazer naquele movimento. Tá? Por exemplo, seu pai te bateu. Se seu pai te bateu e a sua mãe te protegeu, talvez você tinha carência da mãe e o momento onde você passou um momento com ela era onde ela te defendia. Então, por um lado, você cai no dilema do medo, da agressão do pai, mas o prazer em ser protegido pela mãe, que foi o único momento que ela parou para te dar atenção. Então, naquele momento, você fragmentou a sua consciência, a sua personalidade e caiu em um dilema. Então, aquela agressão que você sofreu, por um lado você tem prazer e por um lado você tem medo. Uma situação que você possa ter vivido ali com 8, 9 anos de idade, pelo mesmo lado que você se culpou por aquilo que aconteceu, você olhando por um outro ângulo naquela mesma situação, você se sentiu muito injustiçado. Você fragmentou e gerou um dilema. Então não é sobre o que você passou, e sim como que você elaborou o que você passou. Então quando você passa por uma situação, você para em dilemas na sua consciência. Esses dilemas não nascem à toa, eles estão envolvidos emocionalmente, vai fazer você acreditar em alguma coisa por causa disso, são os registros mentais. Lembra que eu falei no início do encontro? Não é só as emoções que te adoecem, o acúmulo de informações mentais também. Hoje eu vou focar aqui no lado emocional, mas só trazendo aqui um gancho para vocês não se apegarem somente a essa parte emocional, ok? Tem a parte mental também. Então, estou fazendo um desenho para vocês verem como que isso vai se desenhando em um problema lá na frente, ok? Então, você passa por uma situação, a sua consciência fica fragmentada nesses dilemas, esses dilemas vão ser envolvidos emocionalmente e sua consciência vai ficar tentando processar isso. Poxa, eu tenho medo dessa agressão ou eu vou ter prazer com essa agressão? Essa situação que eu passei, eu me culpo ou eu me sinto injustiçado? Isso aqui foi culpa minha ou foi culpa do outro? Então vai gerando os dilemas. Cada janelinha dessa aberta vai ficar ali e o seu inconsciente vai ficar tentando buscar lógica e solução para aquilo. Porque nós, seres humanos, somos seres racionais. O que nos diferencia dos outros animais do planeta é a nossa capacidade, a nossa habilidade racional. Então, instintivamente, nós seres humanos buscamos lógica para tudo. E toda vez que você não tem lógica para uma situação, você não fecha a conta ali, seu inconsciente fica tentando processar e encontrar uma solução para aquilo. Então, se você passou por uma situação e você encontrou lógica e elaborou ela, sua consciência fechou e aquilo não vira um problema, isso vira uma experiência. Por pior que seja a situação que você tenha passado, quando você elabora, você absorve aquilo como uma experiência, você expande a sua capacidade, a sua complexidade. Tá? Agora, quando você cai no dilema, você não fecha a aba, fica tentando processar e encontrar lógica para aquilo. Enquanto você não encontra lógica para aquilo, seu inconsciente vai ficar tentando processar aquilo. Uma coisa ou outra não tem problema, assim como você abre o computador e deixa duas abas abertas, ele não vai travar por causa disso. Agora, experimenta usar o seu aparelho e abrir 300 abas ali no computador e tentar processar aquilo. Vai pifar, vai travar, vai esquentar, não vai fazer mais nada. Isso acontece com nós seres humanos. À medida que você vai abrindo dilemas e vai tentando compreender tudo aquilo, e isso começa desde lá da infância, porque lá na infância, porque a criança ela tem poucos dados para avaliar uma situação. Por isso que uma criança ela precisa estar sob os cuidados do pai e da mãe, que tem que passar aquela proteção e segurança física, emocional, financeira, estrutural. Se a criança não tem aquilo, ela por si só, com um pouquinho conteúdo de experiência de vida dela, ela vai tentar achar lógica para as coisas. E é lógico que ela não vai achar.
porque ela tem poucos dados para avaliar. Por isso que a maioria dos problemas se encontra ali na primeira e na segunda infância. Os outros problemas dali em diante são só consequências, não deixam de ser problemas, mas são consequências desse desequilíbrio que começou lá na infância, e na primeira e na segunda infância. Por isso que várias linhas terapêuticas vai trazer sempre aqui o resgate da criança interior ferida. Tá? Então, a criança começa a vivenciar a situação, vai abrindo um monte de dilema, o inconsciente vai tentando processar tudo aquilo e começa a travar. Esse travar é o quê? Problemas tanto na realidade externa, problemas de relacionamento financeiro, profissional, outras áreas, e o do tema de hoje, um deles, a saúde física. Então, assim como um aparelho eletrônico começa a travar fisicamente com acúmulos de informações que ele está tentando processar, o seu corpo físico também começa a travar. Então, quando ele começa a travar, é uma resposta desse desequilíbrio na sua consciência. Por isso, as pessoas com a idade avançada, elas tendem a adoecer com mais facilidade. Ela não adoece porque ela está de idade, é porque com a idade ela tende a armazenar mais informações na consciência, então tende a ter mais abas abertas para serem fechadas. Como que nós usamos isso na terapia? Por que um processo terapêutico ajuda a você resolver um problema de saúde? Porque a terapia vai fazer você fechar essas abas na sua consciência que foram abertas. Então, cada linha de terapia vai ter uma forma de lidar e trabalhar com tudo isso. Henrique, então é só terapia que resolve isso? Não, se você conseguir, através de uma reflexão, ou através de muito problema, ou um insight, ou um estalo de consciência, você conseguir fechar as abas, as janelinhas que você deixou abertas, o seu corpo vai responder. Assim como responde para o problema, também responde para a solução. A terapia é uma forma que vai focar em resolver isso. Entende? Então, é importante trazer esse conceito. A pessoa fala assim, então, se eu não fizer terapia na minha vida, eu nunca vou ter solução. Não, tem gente que nunca fez terapia na vida e tem solução. O diferencial é que essa pessoa, ela encontrou uma forma de fechar as abas lá onde ficaram abertas. Terapia é uma forma de você fazer isso com mais leveza e mais fluência. Pegaram? Então, para isso serve esse processo, ok? Para você fechar as lacunas que não foram fechadas. Elas estão te adoecendo. E onde que entra as emoções na equação? Essas lacunas que foram abertas e não foram fechadas, ok? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema, e um desses problemas pode ser a saúde, um problema de saúde. Esse dilema, como eu disse no início aqui da nossa análise, ele não nasce à toa, ok? Esse dilema, ele está envolvido emocionalmente. É como se as emoções fossem o combustível desse dilema, ok? E como que essa emoção vai impactar nessa estrutura biológica? Aqui nós precisamos estabelecer um outro conceito também, ok? Que é o conceito de localidade e de não localidade. O que seria isso? Localidade é um termo dentro da física, onde os cientistas, através de fazer um experimento em laboratório correlacionando dois elétrons, que são partículas subatômicas de uma estrutura de um átomo, quando eles correlacionaram essas partículas e separaram ela de distância, para que uma informação se conecte e chegue até um outro ponto na nossa realidade física, uma outra estrutura material, leva um tempo. Para minha voz sair aqui de onde eu estou gravando essa aula, para que ela desloque pelo espaço-tempo, para que chegue na antena, que transforme isso em sinal, que chegue no seu aparelho e que desloque, chega no seu ouvido e gere um entendimento, vai ter um tempo, mesmo que seja uma fração de poucos segundos, para essa informação se deslocar e propagar pelo espaço e pelo tempo. Então, tudo que está sujeito à variação de espaço e tempo é o que a ciência chamou de localidade. O que é não localidade? É uma dimensão da realidade que não responde às mesmas leis físicas. Como que eles descobriram isso? Quando, então, eles correlacionaram essas duas partículas, separaram ela de distância, mexeram no eixo de rotação de uma dessas partículas, chamado de spin, a outra respondeu de forma instantânea. Okay? O Einstein já tinha demonstrado e determinado que na nossa realidade física não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz. E se é instantâneo, é mais rápido que a velocidade da luz.
Qual foi a conclusão que os cientistas chegaram no laboratório? Para que essa partícula responda de forma instantânea quando essa aqui é estimulada, essa informação ela foi processada em uma outra dimensão da realidade aonde o tempo não existe. É como se fosse um eterno agora. Porque para essa informação sair daqui, deslocar e propagar pelo espaço, pelo tempo e chegar nessa partícula, iria levar uma fração. Se fosse a fração mais rápida da nossa realidade, seria a velocidade da luz. E se ela está nessa distância, aqui tem um tempo para sair daqui até aqui. À medida que eu aumento, o tempo deveria aumentar para essa aqui responder. Quando eles fizeram isso, independente da distância, era sempre instantâneo. Eles chegaram a colocar a quilômetros de distância, colocaram próximo, isolaram em uma câmara de Faraday, que ela isola de qualquer acesso à informação, e sempre foi de forma instantânea, não alterou. Então a conclusão que eles chegaram é que as partículas existem uma interação instantânea não local. Não localidade seria essa dimensão aonde não tem espaço e tempo, seria um eterno agora. Então por que é importante vocês entenderem esse conceito? Porque quando falamos de emoções, a pessoa fala assim, Henrique, mas esse negócio não funciona, não é assim, essa raiva que eu senti lá, esse medo que você está falando aí nesse exemplo lá da infância, se eu não sinto mais, meu pai já perdoei o pai, já entendi tudo isso, e aí eu te respondo, depende. Tá? Depende do nível que nós estamos olhando. Se nós estivermos falando no nível local, concordo com você. A raiva, a tristeza, a rejeição, a carência que você sentiu lá do seu pai, da sua mãe, seja de quem foi a interação que você teve, aonde gerou esse dilema envolvido emocionalmente, concordo com você. Porque as emoções nada mais é do que uma bioquímica feita pelo seu cérebro, X% de cortisol, com serotonina, com ocitocina, com a baixa disso, com o aumento daquilo, vai gerar uma sensação no seu corpo que você vai chamar de raiva, de medo, de tristeza, de carência, vai mudar a fisiologia do seu corpo. E essa bioquímica, realmente, seu corpo já expurgou. Só que nós precisamos entender que nós estamos falando em dois níveis de realidade. O nível local, sujeito ao espaço e o tempo, esse eu concordo com você que essa bioquímica já expurgou, e nós temos uma dimensão não local que não responde às mesmas leis, que é um eterno agora. Por isso que se você vivenciou um trauma e a sua janelinha está aberta, você nessa dimensão da realidade, na sua consciência, no seu mundo mental, no seu mundo da consciência, que é como se fosse a sua nuvem, ali você está aprisionado no tempo, remoendo aquela situação. É como se fosse um eterno agora. Por isso, quando você passa por qualquer gatilho físico hoje, em uma situação que você possa estar vivenciando, mesmo a quilômetros de distância, mesmo que você mudou para outro lado do planeta, você sente os mesmos gatilhos e passa pela mesma experiência com personagens diferentes, porque é onde você está projetando as emoções na sua consciência não local, da experiência que você vivenciou e que está impactando a sua realidade agora. E aí a pessoa fica viciada emocionalmente. Então, se você, por exemplo, teve raiva do seu pai, uma mágoa com seu pai, racionalmente você deu um perdão da boca para fora, porque aprendeu na sua igreja, na sua espiritualidade, ou racionalmente, né, você está meio caminho andado. Mas não quer dizer que está resolvido se você não resolveu isso emocionalmente. Tem até um despertar consciente só sobre perdão, tá? Onde eu exploro por esse ângulo o assunto também. Agora, se você não resolveu isso lá na sua consciência, na aba onde é que está fechado, você está preso naquele trauma, essa raiva, essa mágoa vai ser decodificada pelo seu cérebro aqui no nível físico, ok? E aí você vai sentir raiva do vizinho, do trânsito, do chefe, da esposa, do marido, do filho, da política, do time de futebol, independente de quem está certo ou está errado. Tá? Aqui não é sobre ter razão, e sim sobre ter um envolvimento emocional e mental do dilema que você vivenciou e não fechou essa lacuna na sua consciência. Então, cada experiência que você passa hoje, você tem um impacto emocional, é um alerta do seu inconsciente tentando te avisar que tem uma questão mal resolvida lá no seu passado. E cada vez que você ignora tudo isso, você vai buscar uma distração, seja na bebida, seja
numa compulsão por trabalho, seja por sexo, seja por que for, você busca uma distração, jogar concreto em cima disso, tende a voltar em outra área de novo. A pessoa vai tendo os lapsos de prazeres momentâneos, vai tendo o estímulo de novo em outra área e ela fica naquele looping vicioso, aonde agora ela gera um condicionamento. Então ela está condicionada a ter um problema de relacionamento, condicionada a trair tranqueira, condicionamento a ter problema financeiro, condicionamento a ter dívida, condicionamento a ter problema no trabalho. São vários condicionamentos que vai despertar nela as mesmas emoções do histórico do qual ela tem ali um monte de aba aberta na consciência dela. O cérebro, que está no nível físico, vai interagir com a consciência e imprimir todas essas informações não locais na consciência, informações emocionais, e imprimir tudo isso em sentimento bioquímico no corpo físico, através de cada gatilho que ela vai ter. Então, se é um problema com o pai, ela vai ter uma determinada área da vida que ela vai projetar isso. Se é com a mãe, se é com o irmão, se é o trauma que teve na escola, se é com a relação que ela se dá com o seu corpo físico, ela vai projetando essas emoções nas experiências atuais, imprimindo toda essa bioquímica e gerando um vício emocional. E toda vez que ela gera esse vício emocional, e quando falamos em vício emocional, não é só prazer, tá? Que a pessoa normalmente associa que o vício está ligado somente ao prazer. Não, a pessoa pode estar viciada em ter raiva, viciada em ter culpa, viciada em ter carência, viciada em ter rejeição. Tá? Isso vai influenciar nas escolhas que ela vai fazer, tem que despertar consciente só sobre isso. E cada vez que ela vai alimentando o condicionamento, ela vai reforçando e automatizando. Por isso que escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes, porque quando você cai nesse processo, sem você fazer esforço nenhum, de olho fechado, você vai reviver a mesma situação, imprimir as mesmas emoções e disparar toda aquela carga no corpo físico. Por isso eu disse no início que você sentir não tem problema nenhum. Cada sentimento existe uma função. O medo é para te prevenir de uma ameaça, a raiva é para te gerar ação, a injustiça é para você entender aonde a responsabilidade é do outro, a culpa é para você ter um senso de autorresponsabilidade, a tristeza é para você ter um momento de introspecção e autorreflexão. Então, cada sentimento ele vai ter ali a sua função. Só que, se você sente e não abre dilemas, ou não é um sentimento por dilemas que já foram abertos, não tem problema nenhum. Agora, se você caiu nesse ciclo vicioso, preso nesse condicionamento por causa de um monte de dilema que foi aberto e não foi fechado, você fica viciado emocionalmente, esses sentimentos são sem propósitos, né? A não ser o propósito de te mostrar, para te avisar que tem alguma coisa aberta. Se você ignora, você continua produzindo toda essa bioquímica, disparando na sua corrente sanguínea, porque essa bioquímica de medo, de raiva, de carência. Isso eu estou analisando aqui no ponto de vista físico, tá? Tem uma análise onde esses sentimentos vão influenciar na sua escolha, consequentemente no seu resultado. Não é o tema de hoje, já tem Despertar Consciente também, onde eu exploro isso com mais profundidade. Agora, quando você imprime isso no corpo, aonde que vai ser impresso? Nas suas células. Você tem uma renovação celular de 3 em 3 meses aproximadamente, tá? Então você é um ser novo de 3 em 3 meses. Teoricamente, era para você ter se autocurado de doenças, enfermidades e outros problemas. Só que cada vez que você vai gerando novas células e você reconstruindo um ser novo nesse período, quando a sua célula vai gerar uma nova, ela transporta uma informação para a célula seguinte. E se você está viciado emocionalmente, ela vai entender que poxa, essa célula aqui recebeu um monte de neurotransmissores, peptídeos de medo, de raiva, de rejeição, de carência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que ter mais receptores na nossa próxima célula para receber essa descarga dessa bioquímica. Até aí não teria problema. Só que, se você está viciado emocionalmente, a sua nova estrutura celular que vai ser renovada de 3 em 3 meses, ela vai estar preparada para aquela descarga anterior que ela recebeu. Então, ela vai estar preparada para essa descarga de medo, de raiva, de carência. Só que quando ela faz isso, a célula ela tem uma limitação. Se ela está se preparando e se capacitando para receber toda essa descarga, vai faltar receptores para receber as proteínas, os nutrientes para a célula se desenvolver forte e saudável. Ela vai se ocupar, tá,
ela vai envolver o núcleo, aonde vai impedir que metais tóxicos, toxinas sejam expelidos. Então toda essa toxina, tudo aquilo vai ficar preso dentro da célula. E aí o que você vai ter de 3 em 3 meses? Células doentes. Se você tem células doentes, o seu órgão é constituído de quê? De células. Então se você tem células doentes, você vai ter um órgão doente. Nasceu a doença. Okay? Então as doenças... Henrique, mas teve coisa que foi por causa do meu sistema imunológico. O seu sistema imunológico é uma resposta também de toda essa programação. Então, se você adoeceu porque andou descalço ou porque pegou um resfriado, por que um índio que fica na selva, ou uma outra, vou pegar um índio não, né? Você fala assim, ele pode ter acostumado com o clima. Pega uma outra pessoa que está exposta à mesma variação climática, do tempo, da economia, de todas as mesmas influências. Por que um tem e o outro não? Qual que é o fator diferencial entre essas pessoas? A sua estrutura emocional. É ela que vai impactar como que a sua estrutura imunológica vai responder. Por isso que uma pessoa está forte imunologicamente e a outra não. Porque antes dela estar forte ou fraca imunologicamente, ela está forte ou fraca emocionalmente. Então, quando você vai descendo o degrau e vai entendendo qual é o fator diferencial de pessoas que estão tendo resultados diferentes, isso não se aplica somente à doença, tá? Isso aqui pode ser para todas as áreas da vida. E você vai pegar no detalhe o que ela tem de diferente, sendo que estão sujeitas às mesmas variações e influências externas, nós vamos chegar no mundo interno dela. E ali é o conteúdo mental e informacional dela, né? Mental, os dois são conteúdos informacionais, que vai impactar na resposta física. A realidade física, seja da sua realidade externa ou seja o seu corpo, é uma resposta do seu mundo interior. Por isso que se a pessoa está procurando solução somente material, não quer dizer que ela tem que olhar somente para o mundo interno, mas ela está procurando somente no mundo externo, ela está limitada, assim como vice-versa. Por isso que eu fiz aquela introdução no início do nosso encontro de hoje. A pessoa está procurando solução aonde não perdeu. Tá? Então, quando você começa a entender todo esse processo, você começa a entender como funciona a realidade no meio no qual você está inserido e como funciona a sua estrutura física, psicológica, biológica, mental, emocional. E aí você vai tendo mais recursos para poder integrar tudo isso e, consequentemente, desfrutar de uma vida mais equilibrada. Bom, eu me empolguei aqui nas explicações, eu não sei se o assunto ficou claro para vocês, porque é um assunto um pouco abstrato, né? Difícil de transformar o entendimento apenas em palavras. Seria o ideal talvez ter um slide, talvez ter algum quadro, alguma coisa aqui para poder apresentar tudo isso, mas lá na Biblioteca Consciente, okay, cada aula minha do Despertar Consciente aqui, ela tem um resumo em vídeo onde uma inteligência artificial compacta toda essa aula de uma forma direta e mais objetiva ainda, porque aqui eu busquei trazer um arroz com feijão, que é aproximadamente aí 30, 40 minutos de aula bem direta e objetiva. Na Biblioteca Consciente você vai ter um resumão também dessa aula em vídeo e imagem. Então tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, talvez você vai conseguir acompanhar por uma outra perspectiva e um material em PDF também. Então quem quiser conhecer a Biblioteca Consciente, o link está lá na bio do meu Instagram. Lá você tem acesso a todas as minhas aulas do Despertar Consciente de forma organizada, onde você pode rever e ver quantas vezes você quiser todas as minhas aulas completa e o resumão de cada uma delas com material em PDF também. E eu conto com a dúvida, a interação de vocês, para eu entender se o conteúdo também está claro aqui para vocês. Como eu disse, é um assunto um pouco abstrato. Eu busco trazer uma linguagem menos científica possível, menos técnica, para que você consiga absorver e transformar isso em entendimento também e resultado logo na sua vida prática, para não ser só aquele assunto técnico, só para quem é da área entende. Então eu busco sempre trazer uma linguagem e eu busco o feedback de vocês para eu ver como que eu vou conduzindo os próximos temas e o próximo conteúdo dos próximos encontros que nós vamos ter também. Okay? Então quem puder deixar aqui o feedback, se está claro, se quer mais exemplo, se quer mais técnico, se tem dúvidas, se tem perguntas, porque não é porque eu trouxe um assunto aqui que eu não vou abordar ele de novo, eu vou trazer de novo. Esse encontro de hoje mesmo eu já abordei ele aqui por um outro ângulo. Então eu busco trazer por uma outra linha aqui, provavelmente eu vou trazer de novo esse encontro por mais um outro ângulo,
para facilitar o entendimento. Então, o feedback de vocês aqui ajuda muito para que eu monte o conteúdo das próximas aulas também. Se estiver fazendo sentido, deixa o coraçãozinho, compartilha aí com um amigo conhecido, que isso ajuda também o algoritmo a entender a relevância dessa mensagem também, ok? Gratidão mais uma vez pelo carinho, pela participação de todos vocês, quem participou comigo aqui ao vivo, quem participou na gravação. Na segunda-feira estou de volta, 8 horas da manhã, batendo um papo com vocês também, aqui no Despertar Consciente. E um excelente final de semana para vocês. E nos vemos aí também na segunda no nosso encontro ao vivo lá no Google Meet. Venha participar comigo, vai ser um prazer interagir, te conhecer virtualmente, né? Porque aqui nesses encontros eu não consigo ver quem está assistindo aqui pela gravação. Eu consigo ver a carinha do pessoal aqui na foto, né? De quem entra aqui no chat, quem está ao vivo. Mas lá nas aulas do Google Meet nós vamos poder ter uma interação melhor. Vai ser um prazer conhecer vocês e poder compartilhar um conhecimento aí de uma forma mais próxima, ok? Então, beijo carinhoso para vocês, nos vemos aí nos próximos encontros. Até lá!